Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um pão com 3 ingredientes. E tem dias que a gente não tem um centavo, né, para fazer um pão, criança querendo uma merenda, um lanche diferente, e a gente está sem dinheiro. Então pesquisando, eu descobri esse pão com 3 ingredientes. E hoje eu já até comecei aqui, eu nem ia gravar, depois eu decidi gravar para ensinar muita gente, porque isso é algo que nos ajuda no dia a dia. Então, eu já despejei aqui 1,5 kg de farinha de trigo. Nessa receita também vai 1,5 xícaras de açúcar. Porém, como eu já fiz essa receita, eu achei que ficou muito doce. Então, pra mim, né? Tem gente que gosta. Então, eu usei 1,25 xícaras de açúcar. E 3 pacotinhos de fermento, esse fermento granulado, fermento para pão. Esses 3 ingredientes. E outra coisa, se você gosta de uma pitadinha de sal no seu pão, você pode acrescentar 1 colher de sobremesa rasa ou meia colher de sopa rasa de sal. E o quarto ingrediente, são 3 ingredientes, né, gente? Porém, entra um quarto, que a gente não conta como um quarto ingrediente, porque todo mundo tem água em casa. Os outros pães que eu fazia, ele pegava leite, pegava ovos, e nem todo dia a gente tem ovos e leite em casa. Então, esse aqui é super prático, e a quantidade de água é 1 litro e 200 ml. É a quantidade para essa receita. Porém, como eu falei com vocês, depende da farinha. Tem farinha que pede mais água e tem farinha que pede menos água. Então, desde que eu aprendi a fazer essa receita, eu nunca usei 1.200 ml de água. 1,2 litro, né? Então, eu coloquei 1.200 ml aqui, vou fazer a receita e vou medir depois para ver quanto sobrou de água. Eu vou falar exatamente para vocês quanto eu usei de água, tá bom? Então, vamos começar. Aqui eu já tenho a farinha, vou acrescentar o açúcar. E também o fermento. Se vocês gostarem com sal, aqui vocês já acrescentam a meia colher de sal. Ou 1 colher rasa de sobremesa de sal. E o fermento. Aqui é só para misturar, viu, gente? Mas vai chegar uma hora aqui que a gente vai ter que colocar a mão na massa mesmo. Além disso aqui, a gente vai usar um pouco de farinha para poder untar o local onde a gente vai sovar a massa. Ou polvilhar um pouco a massa. Aqui a gente vai colocar a água aos poucos. Gente, não esqueça disso. A água é aos poucos. Nunca acrescente a água toda, senão você vai perder a massa e vai dizer que a receita não deu certo. Minha vasilha é pequena, então acontece de derramar um pouco. Vou misturar aqui para vocês verem. Oi, pessoal. O vídeo eu dei uma paradinha aí porque meu celular deu armazenamento cheio. Mas ainda estou colocando água aqui. Mas vocês podem ver pela quantidade de água que eu ainda não usei toda a água. E a massa já está assim, ó. Ela vai ficar assim mesmo, grudenta. Mas vocês vão misturando aqui e misturando a farinha na água para poder formar a massa.
mostrar pra vocês aqui como é que tá a massa. Mostra aqui dentro. Aqui é a minha pequena que tá filmando. Né, Lari? Fala aí alguma coisa. Oi, pessoal! Vai, mostra aqui dentro. Tá vendo como tá a massa? Ainda tem um pouco de farinha aqui. Eu só vou umedecer só mais um pouquinho. E já vou tirar. E olha a quantidade de água que ainda tem, né? Mas vale a pena. Vocês vão dizer, ai, dá trabalho, tem que salvar. Mas vale muito a pena. Além do que o pão só por ter só esses 3 ingredientes, mas ele fica muito saboroso. Eu pensei no início também, oxe, pão só com 3 ingredientes, só farinha, água e açúcar. Não sei não, esse pão vai ficar duro, mas não, gente. O pão fica uma delícia e fofinho. E ele cresce, viu? Essa quantidade aqui dá para 4 pães grandes. Eu não tenho uma forma para pão, para assadeira de pão. Eu coloco numa forma comum, numa placa comum, né? Pronto, aqui já tá no ponto, ó. Tá vendo como é que tá? Tá grudenta, mas já tá no ponto de você tirar. E quem tem bancada, colocar na bancada para sovar. Quem não tem, faz igual a mim. Improvisa. Como eu não tenho bancada, eu uso um quadro. Era um quadro das minhas crianças. E soltou a armação. Então eu uso esse quadro. Porque a massa não gruda nele. Eu polvilho um pouco de farinha. E uso ele para untar a massa. Para sovar a massa. E abrir. Vou colocar um pouco de farinha aqui, para ajudar. E aqui eu vou sovar a massa. Tá vendo, gente? Esse aqui é o ponto de você parar de colocar água. Aproveitando, eu vou mostrar para vocês. Quanto sobrou de água. Aqui, gente, ó. Sobrou aproximadamente 450 ml de água. E aqui eu vou sovar a massa. Você vai rasgando a massa até ela desgrudar da sua mão. Quando ela estiver lisinha, é sinal que a massa já tá no ponto de descansar. Você deixa essa massa... Não. Aqui. Você deixa a massa descansar depois de sovada por aproximadamente 40 minutos. Oi, pessoal. Eu quis adiantar o vídeo para não ficar muito longo e tô sovando a massa. Aqui ela já tá praticamente já no ponto de você deixá-la descansar. E o ponto é esse, ó. Tá vendo? A massa como tá lisinha, ó. Lisinha, esse é o ponto. Você sova, pra quem não sabe sovar, você estica e rasga a massa, né? Ó. E olha a massa como tá, não tá grudando na mão. E tá lisinha, ó. Esse é o ponto. Aí você pega e coloca ela pra descansar por cerca de 40 minutos. Pra dar uma verificada na massa. Você cobre com pano. Eu aqui vou cobrir com essa tampa aqui transparente, que eu gosto de colocar ela. E coloca num lugar aquecido aqui. Eu tô em São Paulo e o tempo hoje está bastante quente. E eu vou colocar dentro do micro-ondas e vou aguardar 40 minutos. Depois, quando ela passa esse tempo, eu volto a mostrar a vocês. Oi. Aqui a massa, depois de 40 minutos descansando, ela ficou assim, ó.
Então, a nossa massa, depois de 40 minutos de descanso, ela ficou assim. Sendo que a minha ficou um pouquinho mais, porque eu fui fazer algumas coisas aqui em casa, ela ficou em 50 minutos. Mas o tempo de espera é, dependendo do clima da sua região, é de 30 a 40 minutos. 40 a 50 minutos, eu acredito que isso. Então, a gente vai tirar ela agora da vasilha. E vamos abrir a massa. Eu vou separar ela aqui. Aqui você já vai tirar a medida que você quer do seu pão. Eu vou dividir aqui em 4. Eu vou dividir a massa em 4. Aqui, dividir em 4. E vou abrir essa massa no rolo. Pode polvilhar um pouquinho de farinha, pra não grudar. Um quarto desse dá pra fazer um pão grande. Cada parte desse aqui, dessa massa, você vai conseguir fazer um pão grande. Faço assim. E aqui você abre no rolo. Olá, pessoal. Voltei aqui com a massa. E eu vou abrir a massa agora, para vocês verem como eu faço o pão. Polvilha a tábua ou a bancada e vocês abrem de maneira que a parte de cima fique mais fina que a parte de baixo. E lembrando aqui que eu usei apenas 700 ml, não, 700 não, 800 ml de água. Sobraram 400 ml. Se você não tiver um rolo de madeira, você pode fazer com uma garrafa. Improvisar com uma garrafa. Quando eu não tinha, eu fazia assim. Aqui a gente enrola, começando aqui. Como o meu espaço aqui é pequeno, mas se você puder deixar aqui mais fino, melhor ainda. Você vai enrolando aqui a massa. Começando pela parte mais larga. E vai fazendo isso. Como eu não tenho a placa de assar pão, em forma de pão, eu asso nessas placas mesmo. Já é bem velhinha, mas ajuda bastante. Aqui, vou abrir mais outra. Então, a gente não precisa de farinha, porque ela tá bem lisinha essa massa.
cada massa ela reage de uma maneira diferente, viu? Tem uma massa que é mais fina, outras são mais grossas. Vocês vão fazer e vão descobrir qual é a melhor massa para vocês. E outra coisa, eu passei o açúcar no liquidificador. Quem tiver açúcar refinado, é melhor ainda. Mas se não tiver, a receita é com açúcar cristal mesmo. Porém, eu acho que quando eu passo ele no liquidificador, a massa fica mais leve. Pronto, agora, depois de aberto, você começa enrolando pela parte mais grossa, mais larga, né? Ele vai ficar assim. A parte que o finalzinho do pão você deixa pra baixo e coloca na placa. Com a distância, para que dê espaço para o pão crescer. Eu vou aguardar o crescimento. Aqui você aguarda crescer por 1 hora aproximadamente, dependendo do clima da sua região. Se estiver quente, uns 40 minutos ele já está crescido bastante. Agora você não deixa por muito tempo crescendo, para ele não perder o crescimento que tem que ter dentro do forno, né? Da hora do assamento, do assado. Ele não precisa untar. E unta com ovos e tal. Mas se você quiser untar, fica a seu critério, tá bom? Agora eu vou guardar ele para crescer e depois do crescimento eu volto para mostrar a vocês. E assim ficou nossa massa do pão. Ela ficou mais ou menos 50 minutos. Eu falei a questão de pincelar com ovos, é opcional. Essa massa é doce, ela não... Se você não quiser untar, fica a seu critério. Não quiser pincelar. Eu vou pincelar porque os meus filhos gostam. Mas é opcional. E já coloquei o forno para aquecer. Porque na receita original dela, fala que não precisa aquecer o forno. Porém, eu achei que com o forno aquecido o pão fica melhor. Então, se vocês quiserem fazer o teste, aqui tem o ovo inteiro, mexi e só. Eu vou colocar no forno a 160 graus, 180 graus. E depois de assado eu trago para vocês verem como ficou, certo? Olá pessoal, aqui eu voltei e assim ficou o nosso pão, ó, douradinho. Olha o tamanho dele, apesar que eu achava que ele ainda crescia mais um pouco. Eu vou mostrar a vocês o outro que ainda vou colocar para assar daqui a pouco, ó, sozinho, tá vendo? Tava aguardando tirar esse do forno para colocar esse outro. Vocês podem ver que ele cresceu um pouco mais. Então, essa receita dá para 4 pães igual a esse. Porém, eu tirei uma receita para fazer, uma parte da massa para fazer outro tipo de receita. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, façam essa massa, testem, respondam aí nos comentários se vocês gostaram ou não. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhem e se inscreva no canal, que vai me ajudar e ajudar vocês também. E se vocês gostarem, estarei colocando outras receitas. Obrigada, que Deus abençoe a todos.